Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Glória a Deus. Vamos. Esses versículos que nós lemos, irmãos, fazem parte, do famoso Sermão da Montanha. É o finalzinho do Sermão da Montanha, ao qual Jesus falou muitas coisas. E eu quero, durante essa semana, estar falando mais sobre isso. Mas é muito extenso, nós vamos ter que dividir em alguns assuntos, alguns momentos. Então, os irmãos venham para participar, vai ser uma grande bênção, eu creio, porque isso é Deus que está preparando para as nossas vidas. E Deus, eu já ia começar desde o capítulo 5, mas Deus mudou tudo isso hoje à tarde, me direcionando a falar sobre alguns assuntos. E um deles é sobre justamente, sobre as portas, sobre o caminho. Qual caminho seguir? Muitas vezes nós temos que decidir. Aliás, é eu e você. Somos nós que decidimos, não é Deus? Deus chama, Deus mostra, Deus alerta, Deus avisa, não é? Por isso que Jesus veio, uma das coisas que Jesus veio falar, e que falou plenamente aqui, é sobre a direção, sobre o caminho, sobre para onde nós iremos. Que nós devemos fazer, como chegar, tudo isso Deus deixou, tudo isso Deus tem nos ensinado, porque Ele ama, quem ama quer o melhor. Você tem filhos? Quem tem filhos sabe que nós fazemos de tudo para que os nossos filhos cresçam e sejam abençoados, Você ensina, você educa, você às vezes corrige, com as palmadas, você, enfim, faz de tudo para que o seu filho seja uma pessoa boa, uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa cheia de alegria, não é bom? Não é assim? Nós queremos entrar no lar. Meus filhos são casados, já tenho netos, eu quero entrar no lar, nos lares dos meus filhos e ver ali a prosperidade, a bênção, a paz reinando, a presença de Deus, igreja, a presença do Senhor em nossos lares. Tudo isso é muito importante. O que o mundo não liga, nós precisamos dar muita importância, porque faz diferença em nossa vida. Você já conheceu pessoas que não tinham nada, moram em casinhas bem simples, mas você entra naquela casa e a paz de Deus está ali? O mundo almeja coisas grandes, poder, autoridade, riquezas, mas não tem essa paz. Eu e você podemos consegui-la só buscando e adorando esse Deus. Esse é o caminho que o Senhor Jesus veio nos mostrar, não é? Esse é o caminho que Jesus veio ensinar a cada um de nós. Ele estabeleceu uma igreja há 2000 anos atrás e não parou de crescer essa igreja, porque é verdade, e contra a verdade ninguém pode fazer nada. E essa igreja tem pregado isto, esse caminho, e ele está falando aqui que existem apenas dois caminhos, não tem um outro. O mais fácil, o mais largo, a porta larga é aquela porta que vai te levar para o inferno. Mas ele está falando aqui, olha, escolhe, pois, o caminho estreito. Assim como Deus, falou lá com Moisés, com o povo de Israel, olha, eis que hoje eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus falou assim com o povo. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer entrar na sua casa e fazer morada. Deus quer abençoar o teu negócio, as tuas vendas, os teus celeiros e tudo que você tem. Ele quer derramar paz dele. Ele quer. Por isso que ele fala: escolhe o caminho certo, a porta estreita, o caminho estreito. Não é o mais fácil. Às vezes é até o mais difícil, porque muitas vezes nós temos que fazer isso que nós clamamos aqui, jejuar. É fácil jejuar? Não é simples, mas é importante, faz parte de quem está almejando os céus. Amém, igreja?
faz parte de quem quer obedecer a esse Deus, faz parte de quem quer ser uma bênção aqui na terra para a qual nós fomos chamados, faz parte de ser cristão. Cristão precisa jejuar. Jesus fala, tome a sua cruz. Tenho ministrado palavra para os discípulos, nós temos um manualzinho, e nesse manualzinho, as palavras muitas vezes são duras, é para a pessoa reagir mesmo e saber que aqui na terra ainda há luta, aqui na terra nós vamos ter que lutar para chegarmos aos céus, enquanto estivermos aqui, é uma guerra, e nós precisamos lutar com todas as armas que Deus nos dá, e para que possamos vencer, nós precisamos escolher o caminho certo, amém, irmãos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nesse momento Deus está falando dessa forma, Jesus fala assim, escolhe a porta estreita, mas Ele fala de uma forma com amor, não é? Escolhe, porque eu vou estar com você, na outra Ele não vai estar, mas nessa, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tempestades, né? Ele vai estar com você. E na sequência a gente lê os versículos que falam sobre o homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, não é? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então nesses versículos 13 e 14, ele fala que existem dois caminhos, o largo e o estreito. Entrai pela porta estreita. Já no versículo 26 e 27, ele se refere ao homem insensato. Ele diz assim, de todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e desabou, sendo grande a ruína. Desabou. Constrói uma casa sobre a areia, não é? Vai ser o quê? Vai ser fraca. Não vai ter base, não vai ter estrutura, vai desabar. Insensato é todo aquele que acha que pode andar aqui na terra sem a presença do Senhor, que pode andar aqui na terra sem escutar a palavra de Deus, sem tê-la no coração. Esse é um homem insensato, que hoje ele vai tocando a sua vida, mas vai chegar um dia que a casa vai cair, vai desabar, não é? Vai ruir, e vai ser grande a ruína. É isso que acontece com os ímpios, não é? É isso que acontece com muitos homens que tentam de todas as formas de ter o poder, mas chega uma hora que a casa cai, chega uma hora que Deus entra com o juízo. Estou me lembrando aqui de Sodoma e Gomorra, não é? O que aconteceu com aquela cidade e com mais outras cidades circunvizinhas? Foram todas destruídas, o pecado era tão grande, a prostituição ali era tão grande, que chegou aos olhos, às narinas de Deus, como fogo terrível, e Ele destruiu aquela cidade, tirou apenas Ló e sua família, os demais todos morreram, pereceram, por conta do pecado. Então, querido, não seja insensato, escute o que Jesus te fala, acorda, igreja, acorda, né? E não é só quando nós estamos aqui, em todo o tempo, a nossa vida inteira está nas mãos do Senhor, Ele está de olho em tudo que nós fazemos. Ah, pastor, mas nem uma coisinha errada eu não posso fazer no meu trabalho, longe daqui. Não, Deus está em todo lugar, está observando tudo que você faz, com quem você anda, né, o que você fala, como você reage, que exemplo você vai dar. Deus está vendo. A palavra de Deus nos afirma isso. O salmista fala, se subo aos céus, lá está. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem como se esconder de Deus. Não tem jeito. E Deus espera que você seja correto. Deus espera que nós sejamos homens, mulheres, jovens, viu? Valorosos, que honrem, que escutem e praticam a palavra de Deus. O homem que acredita nele mesmo, acha que pode ser bem sucedido com o seu próprio conhecimento e experiência, um dia vai ver tudo desabando.
caem as chuvas, transbordam os rios e batem sobre aquela casa e ela desaba. Assim são as pessoas aí fora muitas vezes. E aquele que conhece a palavra de Deus principalmente, porque aí sim, que o assunto é mais sério ainda, porque nós conhecemos, e se nós conhecemos logo, nós precisamos observar, é isso que Deus quer. Versículo 24, né, Mateus 7, 24, todo aquele que ouve, né, as minhas palavras e pratica, é igual a um homem prudente, pratica, obedecer a voz de Deus, obedecer aquilo que você tem aprendido, obedecer aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Deus fala com você, igreja? Fala, irmãos, né? Fala através da Bíblia, fala através de profetas, fala através das pregações da palavra, fala através da internet. Deus fala conosco em muitas maneiras. Deus fala. Você não vai poder chegar diante do Senhor, eu não escutei, ninguém falou isso para mim. Não tem como, irmãos. Deus fala, Deus te alerta, Deus te avisa. Eu fico impressionado de algumas coisas que Deus faz. Se você vive uma vida tentando perceber o que Deus faz com você, como Deus trabalha na sua vida, você vai notar, você vai perceber Deus agindo. Fico impressionado com o cuidado de Deus. E como, quando a gente escuta e age segundo a vontade dEle, né, nós somos abençoados. E o contrário também, né? Quando Ele fala e você não obedece, os problemas vêm. Eu senti na pele esse probleminha de ouvir e achar que não era Deus. Cuidado, obedeça, esteja atento àquilo que Deus te fala. Não creia que Deus está querendo te prejudicar, não, mas Ele fala contigo para te alertar, né? Nós vemos que nós não podemos, igreja, a gente entra aqui em alguns assuntos, muitas vezes, que nos faz achar, estava até falando hoje de manhã, que nós somos melhores do que alguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Se nós vamos para o céu, é porque Ele pagou o preço, amém, igreja? O Senhor Jesus, o Senhor pagou o preço por nós, senão nós iríamos para o inferno juntamente com todos os demais. Nós vamos para o céu porque Ele pagou um preço por mim e por você. Ele entregou a vida para nos dar a salvação. Em alguns momentos da palavra de Deus, eu vejo esse amor tão grande, igreja, que nós precisamos praticar. Eu não sei se você já pediu o amor de Deus para a sua vida. Peça para que você consiga amar como Ele nos ama. Como é importante isso, irmãos. Eu estava lendo uma passagem, né, da palavra de Deus, que está lá em Lucas capítulo 7 também, que uma mulher entra na casa de Simão. Simão era um judeu, ele era um religioso da época, e essa mulher, ela começou a chorar, e a derramar suas lágrimas aos pés do Senhor, começou a secar os pés com os cabelos, né? Começou a beijar os pés, ungiu o Senhor com um bálsamo precioso. E esse Simão, os religiosos, pensando, se ele soubesse quem é ela, mandaria ela embora, porque ela é uma pecadora, provavelmente uma prostituta, não sabemos. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas dessa forma, e Deus está falando que nós temos que amar, não é? Nós temos que amar. Mas aquele homem que era religioso, que conhecia a Torá, a palavra de Deus, se Jesus não estivesse ali, provavelmente ele nem deixaria ela entrar na casa dele. Você deixaria uma prostituta entrar na sua casa? Um pecador? E ela chegou e começou a beijar os pés do Senhor. Ali ela estava falando, Senhor, me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, Senhor Jesus. Ela se humilhou diante dele, e de repente Jesus vira para ela, se volta para ela e fala, então Jesus virou-se em direção à mulher e declarou, Simão, vês esta mulher? Eu entrei aqui e você não me deu, né, nada para lavar os meus pés. Ela não cessa
de chorar, de regar os meus pés com lágrimas. Eu entrei aqui, você não beijou, como era de costume, o ósculo santo. Ela não cessa de beijar os meus pés. Não me deste óleo. Ela, no entanto, estava derramando óleo sobre a minha cabeça. Você, como religioso, não fez nada disso. Ela, como uma mulher da vida, tem me abençoado dessa forma. Com certeza, ela vai ser abençoada. E ele falou para ela: filha, pode ir, seus pecados estão perdoados. Que amor é esse, igreja? Isso é Jesus que estava fazendo. Será que nós estamos fazendo também? Ou será que nós estamos apontando o dedo? Olha lá, aquele lá está fazendo errado, olha o que aquele está fazendo, olha o que esse está aprontando. Como nós temos agido, igreja? Nós estamos acusando ou estamos levando as pessoas para Cristo? Estamos acusando, apontando o dedo, ou estamos levando elas a se arrependerem verdadeiramente e se entregarem ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Por isso que Jesus fala que a porta, ela é estreita. Religioso não vai entrar. Religioso não vai entrar. Não basta estar na igreja. Viu? Amém, irmãos? Não basta estarmos aqui. Deus fala que a palavra, ela é importante. A palavra que Ele fala é precisa, não é preciso que nós a sigamos, é que nós a pratiquemos, que a gente faça o exercício daquilo que nós temos aprendido. Não é simplesmente para ouvir. Quem ouve e não pratica é insensato. Mas quem ouve e a pratica, significa que edificou sua casa sobre a rocha. Estamos edificando nossa casa sobre a rocha? Estamos edificando a nossa casa sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre os ensinamentos que Ele tem nos dado? Isso é muito importante. Um pouquinho antes, capítulo 5, versículo 17, Jesus fala algo também muito importante. Capítulo 5, 17 de Mateus também, ele fala assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Aleluia! Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, os religiosos, não vamos entrar no reino dos céus. Percebe como fica muito sério? Se a vossa justiça não exceder em muito, jamais entrarei no reino dos céus. A vossa justiça significa sequidar no hebraico, né? Quer dizer salvação, antigo sentido da palavra. Em outras palavras, se vocês não confiarem na salvação que vem somente do Senhor, de forma alguma entrarão no reino dos céus. Seguir a vontade do Senhor. Se nós não seguirmos, nós não vamos entrar. É muito sério. É muito importante que nós entendamos que a palavra de Jesus, ela traz vida para nós, quando nós obedecemos. Amém? Não basta ler, precisa ler e praticar. Não basta ler, ter ela no coração sem praticar. Precisa praticar, precisa exercitar. É preciso conserto, igreja. Quando Jesus está falando disso, Ele está falando de conserto. Um pouquinho mais adiante, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Uai, Jesus está endurecendo.
E diz mais: e quem proferir um insulto contra seu irmão está sujeito a julgamento ao tribunal. E quem chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-se com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Deus está falando, igreja, que nós temos que ter uma vida consertada, limpa, em aliança. O homem não foi feito para andar sozinho, fomos feitos para andar com Deus e com o nosso próximo. Viu? Deus deu a lei, e a lei não foi revogada, como nós entendemos aqui, por conta da graça, não foi revogada, ela ainda está viva, para que eu e você andemos segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade do nosso coração, segundo a vontade do homem, segundo a vontade do mundo, não, é segundo a vontade de Deus. E para tanto é preciso haver equilíbrio, é preciso haver conserto, igreja. Conserta a tua vida. Eu não sei como houve, o que houver na sua vida, no seu passado, mas conserta. Tem gente que sofre durante anos, porque não conserta, porque não arrepende, porque não muda. Não está edificando a casa sobre a rocha. Não está, igreja. Você está sendo insensato, porque a tua casa está sobre areia, e ela vai cair. E o pior, é que se você não acordar a tempo, vai para o inferno. E eu vou te dizer mais, não adianta estar pregando, não adianta estar no púlpito pregando, cantando, louvando, adorando, tocando, não adianta fazer o melhor aqui, se não se arrepender verdadeiramente, não adianta, se não escutar, se não praticar a palavra de Deus, se ela não entrar no teu coração e fazer diferença no seu dia a dia, não adianta você lá fora ser alguma coisa e aqui dentro ser outra, não adianta, é preciso haver conserto, mudança de vida, arrependimento verdadeiro. É preciso haver mudança, igreja. A igreja está acomodada muitas vezes. A igreja está fria no mundo. Se você olhar Apocalipse, quando ele fala de Laodiceia, você vai ver ali a igreja dos últimos tempos. Misericórdia. Misericórdia. Nós não podemos ser essa igreja. Lute com todas as tuas forças para não ser essa igreja. Abra os teus olhos, porque o diabo, ele é astuto, ele vem com palavras mansas para te enganar, para enrolar a sua vida, para que você caia nas armadilhas, para que você concorde com aquilo que é mentira, que é engano. Cuidado, irmãos, cuidado. A palavra de Deus, ela não te engana, ela fala a verdade para você. Se está falando para você, você é salvo, você pode viver a vida do jeito que você quiser, mentira! Mentira do diabo ainda. Você não pode viver da maneira que você quiser. Você tem que viver da maneira que Deus te chamou para você viver. Você tem que viver segundo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus, daquilo que você tem ouvido da parte do Espírito Santo de Deus, não segundo aquilo que tem ensinado aí fora. E olha a igreja, porque tem igreja ensinando coisas erradas. Cuidado, cuidado. Não quero pôr julgo sobre a vida de ninguém, mas eu quero que você escute a palavra de Deus, não é minha. Não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para dizer aquilo que Deus quer. Eu quero chegar lá nos céus, amém? Eu quero estar junto com o meu Senhor, vou fazer de tudo para alcançar isso, vou largar tudo aquilo que não presta. Largue, igreja. Pastor, mas como é que eu saio desse meio? Saia! Mas eu vou ter sustento como? Deus vai prover tudo o que você precisa. Quando você decide tomar posição, é Ele que vai à tua frente, irmãos. Você acha que foi fácil para Josué e Caleb enfrentar aquela nação, quando eles voltaram de espiar a terra? Depois dos 10 homens, dos 10 espias, relatar sobre todo o mal que havia naquela terra, sobre os gigantes e tudo mais, e o povo alvoroçado?
Você acha que foi fácil para Daniel orar e ir para a cova dos leões? Você acha que foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego ficarem de pé, onde todo mundo estava ajoelhado? Nós é que não sabemos, né? Tem momento que você precisa decidir, igreja. O que você é? Você é cristão? Você realmente é um cristão? Ou você está na igreja porque é legal, tem um hino bacana, tem um louvorzinho bom. Às vezes o pastor pega umas palavras meio chatas, mas é hora de nós tomarmos posição, viu? É hora de nós nos posicionarmos. Eu e você precisamos levar a sério aquilo que Jesus fala. Essa aqui é a palavra de Deus. Leia em casa capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Lê de novo capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Leia a segunda vez, leia a terceira. Leia de novo 5, 6 e 7. Leia! Esse é o finalzinho da palavra de Deus que Jesus pregou ali no monte. Você acha que Jesus é paz, é alegria, que Jesus é tudo de bom, é bênção, mas também Ele fala sobre coisas difíceis e que são importantes. As pessoas gostam de pregar as bênçãos, as bem-aventuranças, as coisas boas, mas tem coisas que Jesus está falando. Olha, se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se a tua justiça não exceder a dos religiosos, não entrará no reino de Deus. Quando eu li isso, eu fiquei, Senhor Jesus, é muito sério. Nós não podemos pregar só coisas boas, nós temos que ensinar a verdade. Tem coisas boas, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele vai estar conosco até a consumação do século, é verdade, que Ele vai nos abençoar, nos fortalecer na hora da dificuldade, é verdade, que o jugo dele é suave, é leve, é verdade sim, igreja. Esse é o Deus que nós servimos porque Ele ama, mas Ele não vai passar a mão na sua cabeça se você estiver em pecado, não vai. Ele te chamou para que você tenha mudança de vida, para que você seja transformado, para que você se posicione como um cristão verdadeiro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então o conserto faz parte, né? Ele fala, deixa aí a tua oferta. Deus não quer nem o teu dinheiro, viu? Você está em pecado, está brigando com alguém, está em discussão, está com problema em casa, não se arrependeu, não consertou, não traz a oferta. Você pode até deixar aqui. Não é que ele fala, deixa lá a tua oferta. Deixa aí no banco. Vai lá, conserta. Aí você volta e entrega a sua oferta. Aí Deus vai receber. Do contrário, Deus não recebe. Não sou eu. Eu não sei o que você está entregando e como anda a sua vida. Eu jamais vou ficar pesquisando a sua vida. É Deus, igreja. É o Senhor, viu? Para mim você pode trazer, porque eu não sei como anda a sua vida, mas nós não prestamos conta para o homem, nós prestamos contas para o Senhor nosso Deus. É Ele que está falando isso com você, é Ele, é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E mais uma vez, versículo 24, todo aquele que pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, igreja? Ele é a rocha. Ele, o nosso Senhor, é a rocha, aquele mesmo que esteve ali com o povo no deserto, aquela rocha que saiu água, que alimentou aquela multidão, era Cristo, que estava ali com eles o tempo todo. Nada é à toa, Ele tem água viva para te dar, Ele tem bênçãos sim para te dar, Ele tem uma vida diferente, uma vida melhor para te dar, mas é necessário praticar, é necessário ouvir, é necessário sermos prudentes. É necessário ser prudente,
para que não haja derrota, para que não haja choro, para que não haja transtorno, para que o inimigo não entre na sua casa e faça coisas terríveis, para que você possa fazer cursos e ser bem-sucedido, para que você possa abrir o seu negócio e ser bem-sucedido, porque nós dependemos da bênção dele, igreja. É dele que nós dependemos. Faça tudo o que Deus tem falado contigo. Segundo, ele tem te orientado, não segundo a vontade do teu coração. A nossa vontade muitas vezes não bate com a vontade de Deus, porque nós somos carnais, mas a vontade dele é boa. Porque se você fizer isso, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram com aquela casa e ela não caiu. Sua casa não vai cair. Vai vir chuva? Vai. Vai vir vento? Vai. Vai vir tempestade? Vai. Deus está falando, não é que não vai ter, não, vai ter sim, mas ela não vai cair, você vai permanecer de pé. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás abalado, em nome de Jesus. É a palavra de Deus, igreja. Deus quer que você seja um crente firme, fervoroso, forte, inabalável. Deus quer que você seja abençoado. Esse é o caminho, não tem outro. O outro, aliás, tem, mas vai te levar para o inferno. É mais fácil, é bom para a carne, mas vai ser perigoso demais. Então, tome posição, em nome de Jesus, amém? Pratique aquilo que Deus tem te ensinado. Exalte o nome do Senhor em sua vida. Seja exemplo onde quer que você estiver, né? Porque os problemas virão, as pedras no nosso caminho vão existir. Eu estava ouvindo até um vídeo esses dias sobre pedras, e a pessoa falando, olha, pedras muitas vezes são difíceis, mas depende de como nós reagimos, depende de como você vai reagir diante das dificuldades, diante dos problemas. Viu? Porque, por exemplo, pedra para Moisés foi o papel que ele usou para escrever os 10 mandamentos, não é? Pedra para Davi foi a arma que ele usou para derrotar o gigante, não é? Pedra para Gideão e para Josué foram usadas para construir o altar de sacrifício, de adoração a Deus, não é? As pedras lá da cidade de Jericó eram um impedimento, mas elas ruíram com os gritos, com a palavra de Deus, caíram por terra, né? A mulher adúltera, que é outra passagem maravilhosa que Deus nos deixou, ela ia ser apedrejada, mas olha que ela olhou as pedras todas elas ali no chão, que ela viu o perdão do pecado dela, foi o maior impacto na vida daquela mulher, igreja. As pedras ali representaram libertação, vitória sobre o pecado. Então, nem tudo que aparece à sua frente é problema, nem tudo. Se você confiar no teu Deus, se agarrar a Ele, obedecer à vontade dEle, você vai passar por todos os problemas. Deus vai abrir as portas para você, em nome de Jesus. Nós servimos a um Deus assim, que ama. O amor dele é incomparável. Não dá para a gente explicar. Aquele que se achega à pedra angular, à rocha, que deu água para beber aquela nação, né? Nunca vai ser decepcionado, nunca vai sofrer sem o auxílio, sem a ajuda desse Deus maravilhoso. Creia, viu? Creia. João 4,14 diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede eternamente. Bebe a água de Jesus, igreja. Bebe a água que Jesus tem para te dar. Escute a palavra de Deus, ela é viva, ela transforma as nossas vidas, e ela tem poder para te dar as bênçãos que você tem precisado, aquilo que você tem buscado, em nome de Jesus, amém, irmãos? Em nome de Jesus, creia que o teu Deus está ouvindo o seu clamor, né? Eu sei que você muitas vezes está aqui clamando por uma bênção, por uma vitória, por um problema, para Deus te abençoar.
Deus se agrada de nos abençoar, mas Ele espera que a gente tome posição, que a gente tenha uma vida diferenciada, viu? Você foi chamado para ser diferente aqui na terra, para não agir segundo aquilo que você vê aí fora, aí no mundo, mas para agir segundo